Bom dia, pessoal. Estamos aqui, olha, com um mês novinho em folha. Olha lá, o mês de junho de 2021 está se iniciando hoje. Então, olha lá, o mês de junho é o mês número 6. Então, vamos lá fazer nossas anotações. Hoje é dia 1º, dia 1 de junho de 2021. E que dia da semana é hoje? Terça-feira. Nossa data, então, de hoje, olha lá, dia 1, nós podemos colocar o 01. Barra, do mês 6, também podemos colocar o 06. De 2021. A nossa atividade de hoje, número 56, é muito parecida com a de ontem, mas hoje nós vamos trabalhar com a tabuada do 3. Então, hoje vocês vão completar primeiro o 3 vezes 0, 3 vezes 1, completar a tabuada todinha do 3 aqui até o 3 vezes 10, e depois vão realizar continhas de multiplicação com o numeral 3, certo? Vou fazer uma aqui com vocês, essa daqui, ó, pra gente relembrar como é que a gente faz no caso do vai um, tá bom? Como que a gente faz com os números na multiplicação. Então, primeiro, vocês vão completar a tabuada, certo? Então, complete lá, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ó, completei alguns aqui, hein? Agora, vamos resolver esta continha aqui, ó. Vamos começar, então. Lembrando que a gente começa sempre pela unidade primeiro e depois pela dezena, certo? Aqui no multiplicador, aqui embaixo, a gente só tem um número, só unidade. A unidade, ela vai multiplicar a unidade de cima e ela vai multiplicar a dezena de cima, certo? Então, vamos lá. 3 vezes o 4, quanto é 3 vezes 4? Vamos olhar lá. 3 vezes 4 é 12. Posso pôr o 12 aqui? Não posso. Tenho que colocar o 2, que é a unidade aqui, e o 1 vai lá para cima na dezena, certo? Não posso me esquecer dele lá. Agora, eu vou fazer a multiplicação com a dezena. 3 vezes o 3. Quanto que é 3 vezes o 3? Olha lá. 9. Mas eu tenho um lá em cima que eu não posso esquecer. Então, 3 vezes 3 é 9. Mais 1, 10. Ok? Qualquer dúvida, manda recadinho, tá bom? Resolvam as outras, vai ter mais continha de vai 1. Então, primeiro multiplica, depois soma o número que estiver lá em cima, certo? Na parte de trás da folhinha, nós temos ali um quadrinho escrito lá, fábulas. O que são fábulas? As fábulas são composições literárias curtas, em que os personagens são animais que apresentam características humanas, como falar. Então, olha só, o que são fábulas? São histórias curtinhas, que têm personagens que são animais e que eles têm características dos humanos, como, por exemplo, falar. Falar não é uma característica dos animais, é? Não, é dos humanos. Mas nas fábulas, os animais falam, né? Então, olha lá. As fábulas também elas possuem caráter educativo. Por que será que elas têm caráter educativo? Porque elas vêm nos ensinar alguma coisa, vêm nos dar uma lição. Então, olha lá. Elas fazem uma relação entre o cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelos personagens, o que é chamado de moral geralmente é apresentada no fim da narrativa. Então, toda fábula tem uma moral, toda fábula tem uma lição para nos ensinar. Então, além dela ser uma historinha curta, onde os personagens são animais que falam, elas ainda nos trazem uma lição, um ensinamento para a vida. Lá no livro de vocês, no Emailer, iria escrever, olha lá as páginas. Páginas 156 e 157, vocês têm 3 fábulas para ler.
vocês têm a primeira fábula, que é, olha lá, o galo e a pérola. A segunda fábula, que é o leão, a vaca e a cabra e a ovelha. E a terceira fábula, que é a cegonha e a raposa, certo? Então, vocês irão ler as 3 fábulas lá no livro, elas estão nas páginas 156 e 157. E aí, vocês vão responder aqui para mim as questõezinhas aqui, olha lá, vamos ver? Letra A. Qual das 3 leituras você mais gostou? Por quê? Então, qual das 3 fábulas você achou mais interessante e por quê? Letra B. Qual é a moral da fábula A Cegonha e a Raposa? O que é a moral? O que essa fábula nos ensina? O que ela nos mostra? O que a gente pode aprender com essa fábula? Letra C. Pesquise uma fábula diferente das que você leu e ouviu e escreva abaixo. Não se esqueça de colocar a moral dela no final. Opa, aqui, ó, mais um errinho aqui. Vamos arrumar essa palavra, tá? Invertida aqui, ó. Arrumei lá, ó. Final. Tá bom? Então, vocês vão escrever aqui nessas linhas a fábula que vocês encontraram. Existem muitas fábulas, muitas mesmo. Eu tenho um livro aqui que ela tem 200 fábulas. Então, assim, se vocês pesquisarem, pode até ser que vocês tenham algum livrinho que tenha alguma fábula aí, certo? Vamos assistir agora uma fábula bem conhecida, que é A Cigarra e a Formiga. Hoje nós vamos ouvir A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma formiga que trabalhava sem parar, em pleno verão, embaixo de um sol escaldante. Enquanto passava os dias guardando alimento para o inverno, a cigarra cantava alegremente. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer. Ela então foi procurar a vizinha formiga. Formiga, por favor, ajude-me, não tenho o que comer. A formiga perguntou: O que é que você fazia durante o verão? Não guardou nada? No verão, eu cantava, respondeu a cigarra. Ah, cantava? Pois então, agora dance. Moral da história: quem não sabe manter o equilíbrio entre o trabalho e o lazer, fica sem ter o que comer. Nesta fábula, o que nós podemos aprender? Que lição de moral, que moral que tem essa fábula, que ela nos ensina? Então, olha só, a formiga, ela trabalhou durante todo o verão, trabalhou de sol a sol, recolhendo as folhinhas que são o seu alimento, porque no inverno ela sabe que ela não tem o alimento para ela comer. Então, ela, durante o verão, ela trabalhou guardando folhas para que ela tivesse o que comer quando o inverno chegasse. A cigarra nem ligou para isso. A cigarra não se preocupava em trabalhar, apenas cantava todo dia, se divertia, alegre e feliz diariamente, enquanto a formiguinha, dia após dia, guardava o seu alimento. Quando o inverno chegou, o frio rigoroso chegou, a cigarra não tinha o que comer, porque ela não tinha trabalhado e guardado o seu alimento. E no inverno não era possível ela encontrar as folhas. Então, ela foi lá na casa da formiguinha e disse: Dona Formiguinha, eu não tenho o que comer. Aí a formiga perguntou para ela: Ué, mas você não guardou seu alimento durante o inverno? O que você estava durante o verão? O que você estava fazendo durante todo esse período? Então a cigarra disse que estava cantando. Então a formiga responde para ela: Se você estava cantando, pois então agora dance. Essa fábula ela vem nos mostrar que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, se a gente trabalhou, se a gente se esforçou, a gente tem depois
os bons frutos, né? A gente tem o momento do descanso, a gente tem o momento do lazer. No caso da formiguinha, ela tinha sua comida. E se a gente não sabe equilibrar isso, equilibrar o trabalho e a diversão, no final a gente acaba não tendo como se divertir mais, porque não fizemos o que era para ser feito durante o trabalho, né? Então a gente, claro, tem que se divertir, tem, com certeza, como a cigarra gostava de cantar, mas ela também deveria ter trabalhado, ela precisava ter feito o trabalho para ela ter um inverno tranquilo, assim como a formiga. Então, é esse tipo de moral, né, de lição para a nossa vida que as fábulas trazem. Todas as fábulas vão trazer uma moral para a nossa vida, que a gente consegue associar à nossa realidade de pessoas, de humanos, tá bom? Então, leiam com atenção as 3 fábulas que estão no Emai Ler e Escrever, e depois pesquise uma outra, você vai encontrar várias, escolha uma que mais lhe agrade e escreva nas linhas aí da folhinha, tá bom? Agora, lá no Emai Ler e Escrever, nas páginas, olha lá, nós vamos fazer a 43 e a 44 hoje. Então, lá na 43, ó, sequência 22, placas, cartazes e brinquedos. Atividade 22.1. Observe as imagens registradas em placas. Então, olha lá. A placa 1. Que informações nós temos aqui? Está escrito o seguinte, ó. Não urine no chão, jogue papel higiênico no cesto, após o uso, dê a descarga. Lembre-se, depois de você, outros utilizarão este sanitário. A placa 2. Itapetininga, Rua Barão de Itapetininga. CE 1, 309 a 201, CEP 01042-001. Isso aqui é uma placa de uma rua, gente. Normalmente tem nas esquinas. Aqui em Pirassununga a gente também encontra. Às vezes elas estão pregadas na parede das casas ou nos muros, tá? Essa placa aqui que nós estamos lendo, ela, além de dizer o nome da rua, ela ainda coloca de que número a que número que a gente encontra nesta rua, Rua Barão do Itapetininga, nesse espaço que a gente, onde ela está colocada, é do 309 ao 201. E aqui é o CEP, né, que é o Código de Endereçamento Postal da cidade. A placa número 3. Voltei mais bonito, 33 graus Celsius. Aqui a placa número 4. É uma placa, olha, que tá na beira da estrada, ó. Então, tá escrito lá. Americana, 32 quilômetros. Limeira, 53 quilômetros. São Paulo, 97 quilômetros. Na página seguinte, número 2. Você sabia que cada placa traz uma informação? Letra A. Escreva abaixo o que elas representam. Qual é a informação que a placa 1 traz? Volta lá e olha a placa 1. Que informação que ela traz? E a placa 2? E a placa 3? E a placa 4? Qual informação ela traz? O que representam os números indicados nas placas 2, 3 e 4? Olha lá nas placas 2, 3 e 4. Tem números nessas placas. Então, tem número aqui, tem número aqui. Aqui tem número e aqui também tem número. Então, faça uma pesquisa, consulte os seus familiares, se for necessário, procure na internet o que representam cada uma das placas, dos números em cada uma das placas. Então, você vai colocar lá assim, ó, placa 2. Os números representam, o que o número da placa 2 representa? Depois, placa 3, os números representam tal coisa. Placa 4, os números representam tal coisa, ok? Letra C. Você saberia escrever por extenso os números da placa 2? Vamos ver os números da placa 2. Olha lá, a placa 2 tem este número e estes números aqui. Você sabe escrevê-los por extenso? Por extenso é a maneira como a gente lê esses números. Se você souber, você escreva-os aqui, ok? Se você não souber, você escreve que você não sabe escrever os números
por extenso. Você saberia dizer qual número da placa 2 é maior? Então, lá na placa 2, qual é o número maior que aparece aqui? O número 309 é maior ou menor que o 311? Responde aqui. E na letra F, escreva sobre a importância das placas de sinalização em espaços públicos. Para que é importante ter essas placas nos espaços públicos, gente? Por que será que é necessário uma placa dessa num banheiro? E essa aqui, ó, na rua, para que será que serve isso aqui? É importante? Por quê? Aí você vai responder aqui por que você acha que é importante ter essas placas nos espaços públicos. Agora, lá no livro Projetos Integradores da Escola para o Mundo, lá na página 37, atividade 3. Leia a tirinha abaixo. Olha só, aqui tem uma tirinha. As tirinhas, elas contam com balõezinhos para representar a fala das pessoas. Então, aqui a gente tem o índio, tem o não índio, né? Tem o animal. Então, vamos ler a tirinha. Olha lá, o não índio perguntando, né? Por que você pinta o seu corpo? E o índio responde: E você? Por que não se pinta? Quer se parecer com os bichos? O que o índio quis dizer com isso? O que vocês acham? Aí vem a perguntinha lá para vocês, ó. O que você entendeu ao ler essa tirinha? Vocês já sabem que o índio, ele se pinta por diversos motivos, né? Ele tem diferentes representações para as pinturas do seu corpo. Então, dependendo do ritual, se for um nascimento, é um tipo de pintura, se for o falecimento de alguém da aldeia, é outro tipo de pintura, se for uma festa para comemorar, por exemplo, uma colheita, é outro tipo de pintura. Então, eles têm significados, eles dão significados para a pintura do seu corpo. E isso é muito comum e muito tradicional nas aldeias, né? Toda tribo tem o seu tipo de pintura, uma não é igual à da outra. De uma tribo para outra existem as diferenças e os significados também são diferentes. E o homem, que não é índio, né? Ele pergunta lá pro índiozinho: por que você pinta o seu corpo? E o índio também acha estranho o índio pintar. Mas o índio também acha estranho o homem não se pintar. Ele disse: e você, por que não se pinta? Quer se parecer com os bichos? Isso quer dizer que os bichos, eles não têm como se pintar, não é? Os bichos, eles não, não apresentam esse tipo de arte. Eles não têm a possibilidade de pintar o próprio corpo. Então, ele pergunta para o homem, né, não índio, se ele quer se parecer com os bichos, não fazendo a pintura corporal. A onça já nasce com pintas pretas e não tem como mudar isso. O ser humano, ele pode modificar a sua aparência, pintando, colocando acessórios, enfeites, que celebrem, que representem seu estado emocional, ou o ritual, no caso dos índios, né, que está sendo comemorado, que está sendo celebrado. Então, é isso que a tirinha quer dizer, que o ser humano, ele pode modificar sua aparência, e os animais não. Aí vocês escrevam com a palavra de vocês nas linhas que vocês têm aí, tá? Atividade 4. Os indígenas pintam o corpo e a face para participar de festas e rituais, para mostrar mudanças de idade e para indicar a qual grupo indígena pertencem, pois cada povo tem traços de desenhos característicos. Pense, por que os indígenas reúnem o belo e o útil em sua arte? Nós vimos na aula de ontem que tudo que o índio constrói, tudo que o índio confecciona, além de ser bonito, ele tem que ser útil. Por quê? Isso aqui é uma resposta pessoal. Por que você acha que o índio sempre reúne o belo e o útil em sua arte? Pode responder aqui embaixo mesmo. Com suas palavras, essa é a sua ideia sobre isso. Na página seguinte, atividade 5.
Observe os objetos feitos por indígenas de diferentes povos que vivem no Parque Indígena do Xingu. Então, vamos observar aqui, ó. Esse primeiro é um pente de indígenas Koikuro. Olha que diferente o pente deles. Percebam a arte, olha. Olha os padrões geométricos presentes aqui, aqui. Lembra que eu falei do que são padrões geométricos? Padrões é porque se repete, é um padrão. E geométrico é porque são formas geométricas. Então, são padrões geométricos, eles repetem a mesma sequência de formas geométricas. Então, observe o pente indígena. Aqui do lado, nós temos um artesanato feita com fibra de buriti, é um tipo de árvore, o buriti, pelos indígenas de Calapalo. Então, olha só, é um artesanato feito com fibras, com elementos da natureza. Aqui nós temos menina caiapó sendo pintada com tinta de genipapo. Genipapo também é um elemento da natureza, então, onde um dos elementos que eles usam para produzir suas tintas. Então, as tintas indígenas, elas são feitas a partir de plantas, de frutos que eles encontram na natureza, até mesmo da terra. Então, eles utilizam esses elementos naturais da natureza para produzir as tintas que eles fazem as pinturas no corpo ou tingimento de um tecido. Então, é retirado da própria natureza. Aqui, ó, na próxima imagem. Banco de madeira confeccionado pelos indígenas Yawalapiti. Percebam que o banco tem o formato de uma tartaruga, também tem as pinturas e os padrões geométricos, certo? Agora, vamos ver o que nós temos para responder com relação a estas imagens que acabamos de ver aí. Letra A. O que há de semelhante entre eles? O que há de semelhante entre essas artes indígenas aqui? Entre o pente, entre o artesanato feito com fibra de buriti, entre a pintura facial e entre o banco de madeira. Em todas elas, nós percebemos o padrão, um padrão geométrico, né? Então, em todas elas existe o padrão geométrico. Letra B. Como são as linhas traçadas nesses objetos? Observem as linhas. As linhas, olha só, elas são sempre retas. Às vezes são finas e às vezes são grossas. Mas percebam que não existem linhas circulares, são sempre retas. Na página seguinte, letra C. As linhas traçadas nos objetos produzem alguma forma? Quais formas? Vamos observar. Sim, elas produzem formas, né? Vamos ver quais formas. Que formas que formou aqui, ó? Aqui nós temos triângulos. E aqui, como se chama essa forma aqui, ó, que parece uma pipa? É o losango. Nós também podemos perceber, vamos ver aqui no de baixo, olha lá. Aqui, ó, também formando linhas triangulares. Aqui também. Também vemos formas retangulares. Agora a letra D. Escolha um dos objetos e observe-o novamente. Qual foi a principal cor utilizada nele? Então, você vai voltar lá, vai observar os quatro objetos aqui, as 4 fotos, as 4 imagens, vai escolher um para descrever quais foram as cores utilizadas na arte. Certinho, turminha? Respondam aí com atenção e qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau!